Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para a nossa resolução aqui de questões da prova do Banco do Brasil 2023. Pessoal, de já eu me adianto que eu não achei essa prova trivial, era uma prova bem complicadinha, bem chatinha mesmo, que exigia bastante conhecimento matemático dos alunos. Recentemente aqui no canal, eu resolvi as questões da prova de matemática do TJ Ceará. E lá eu acho que quando você compara com as questões do Banco do Brasil, as questões de lá estavam mais simples. Também comparei com, por exemplo, o concurso da Polícia Civil de São Paulo. E olha, o Banco do Brasil realmente tem uma matemática mais complicada, um pouco mais complexa, que exige mais conhecimentos matemáticos de uma forma geral do aluno. Iniciando aqui pela prova de agente comercial. Se eu não me engano, essa é a prova A, né? O gabarito 1. Primeira questão. Para mim, essa questão aqui era nível médio. Vamos classificar aqui as questões como fácil, médio ou difícil. Então, a primeira aqui eu acho que é nível médio. Dizia o seguinte: as 2023 assertivas a seguir estão escritas em um caderno. E aí ele dá aqui várias dessas assertivas. Primeira fala, né? Só uma assertiva é falsa neste caderno. A segunda fala, só duas assertivas são falsas neste caderno. E assim vai até chegar na assertiva de número 2023, que diz o seguinte: só 2023 assertivas são falsas neste caderno. E a pergunta: considerando-se essas 2023 assertivas, o número de assertivas verdadeiras é... Pessoal, talvez essa questão ela trabalhe um pouco com a lógica, um pouco com uma certa dedução, uma indução, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos tentar analisar e extrair alguma conclusão. Ó, vamos supor que essa primeira afirmativa aqui, a primeira assertiva, ela seja verdadeira. Beleza? Vamos fazer essa suposição, vamos analisar. Ó. Beleza, então estamos considerando que essa primeira é verdadeira e ela diz assim, ó: só uma assertiva é falsa neste caderno. Então você pode escolher qualquer uma para ser falsa. Eu vou escolher, por exemplo, essa daqui logo em seguida, que fica bem fácil. Então essa daqui é falsa. Ou seja, se só tem uma assertiva falsa e a gente já disse que é a segunda, quer dizer que todas as outras são verdadeiras. E aí você vai entrar numa contradição. Por quê? Se você ler a terceira diz assim, ó: só 3 assertivas são falsas neste caderno. Mas como é que isso é verdadeiro se antes eu tinha dito que só tinha uma assertiva falsa? E agora eu estou dizendo que são 3? Então a gente está tendo uma contradição. Logo, essa primeira aqui ela não pode ser verdadeira. Na verdade, essa primeira é falsa com certeza. Vamos analisar a segunda. A segunda diz assim, ó: só 2 assertivas são falsas neste caderno. Se você considera que essas 2 assertivas falsas, vamos supor, seja essa primeira e essa terceira, significa dizer que essa é verdadeira, né? Você está considerando que ela é verdadeira, e quer dizer que todas as outras são verdadeiras também. Mas aí, de novo, você vai cair numa contradição. Compara, por exemplo, a segunda com a de número 2023. A segunda, que a gente está tomando como verdadeira, ela diz assim, ó: só 2 assertivas são falsas neste caderno. A gente considerou que é a 1 e a 3. Se você só tem 2 que são falsas, significa dizer que a de 2023 aqui, ela é verdadeira. E olha o que é que ela fala: só 2023 assertivas são falsas neste caderno. E aí você pensa, opa, a gente entra em contradição de novo, porque você está considerando que só são 2 assertivas falsas e você ao mesmo tempo está considerando que só são 2023. Então você cai numa contradição novamente. E aí, pessoal, significa dizer que a primeira é falsa, a segunda é falsa. E se você for continuar nesse raciocínio, você vai ver que todas as outras vão ser falsas também. Por isso, você vai chegar na conclusão de que não pode ser letra A, nem B, nem C. Vou te dar uma dica. A verdade, gente, é que pode ou só ser uma verdadeira ou ser nenhuma verdadeira. Vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar a de número 2023 aqui. Vamos considerar que essa de 2023 aqui seja verdadeira. Olha o que é que ela fala, ó: só 2023 assertivas são falsas neste caderno. Pessoal, a gente vai entrar em outra contradição. Se ele fala que 2023 assertivas são falsas neste caderno, ele está praticamente considerando que ele mesmo é falso. Só que, pera, a gente estava considerando que era verdadeiro, mas ele mesmo está considerando que é falso. Então você entra numa contradição matemática. Logo, essa daqui, ela só pode ser falsa também. E aí, pessoal, você vai chegar de fato na única que é verdadeira, que é exatamente essa daqui, ó. Porque ela diz o seguinte: só 2022 assertivas são falsas neste caderno. Por que que ela é tão verdadeira, gente? Você tem 2023 assertivas no total. Só que se você considera que a de número 2022
é a assertiva verdadeira? Faz sentido, porque ela vai ser a verdadeira e todas as outras 2022 serão falsas. Ou seja, você chega em algo que está correto. Realmente, só 2022 assertivas são falsas neste caderno, tendo em vista que ela é verdadeira e todas as outras são falsas. Pessoal, essa questão ela é meio confusa, né? A gente dá uma bugada legal, mas tenta ver várias vezes essa resolução que eu acredito que uma hora vai dar certo, beleza? Vamos passar para a questão de número 17. Essa questão, para mim, também era uma questão nível médio. Era uma questão que envolve basicamente o conceito de funções do segundo grau. O concurso do Banco do Brasil gosta de cobrar isso daqui, né? Principalmente valores máximos, valores mínimos. Eu dei uma olhada em provas anteriores, vez ou outra a SES Gran Rio gosta de cobrar isso daqui. J. Convenceu o diretor de um curso preparatório a abrir uma turma especialmente para o concurso em que ele pretende se inscrever e comprometeu-se a trazer mais alunos para formar essa turma. O diretor do curso estabeleceu a seguinte condição: uma sala com 70 lugares, ou seja, com capacidade para até 70 estudantes, será disponibilizada para a turma, desde que cada estudante, incluindo você, Jota, pague mensalmente R$ 660 mais R$ 30 por cada lugar vago. Considerando-se a condição estabelecida pelo diretor para que o curso tenha arrecadação mensal máxima, com essa turma, ela deverá ter exatamente X estudantes. Dividido-se X por 5, obtém-se resto igual a. Pessoal, qual que é a dificuldade da questão? Literalmente achar o X da questão. Mas vamos ver aqui, vamos tentar interpretar. A questão fala que cada aluno, vou escrever aqui, ó, cada aluno vai pagar quanto? Vai pagar R$ 660 de mensalidade mais R$ 30 por cada lugar vago. Pessoal, vem comigo. Quais são os lugares vagos? Eu tenho 70 lugares no total e vou preencher esse auditório com X estudantes. Então, quer dizer que os lugares vagos seriam 70, que é a capacidade total, menos os X estudantes que vão estar no auditório. Então, os lugares vagos seriam 70 menos X. Aí você volta para essa sua equação aqui de cada aluno. Lembra, cada aluno paga R$ 660 mais R$ 30 por cada lugar vago. Ou seja, ficaria 30 vezes 70 menos X, porque você paga R$ 30 por cada lugar vago. Essa equação que a gente montou, pessoal, é a equação apenas para um aluno. Lembra, a equação para cada aluno. Só que você lembra quantos alunos nós temos no total? Nós temos X alunos. Então, a gente vai ter que multiplicar esse valor X pelo valor de cada aluno. Dessa forma, a gente encontra o valor total arrecadado. Então, seria X que multiplica 660 mais. Vamos tirar logo do parênteses, ó. 30 vezes 60 dá 2.100. Menos 30 vezes x dá menos 30x. Então, isso daqui vai ser a nossa função com relação a x. Ou seja, de acordo com o número de estudantes que você me dá aqui desse lado, eu consigo dizer qual que vai ser a minha arrecadação do outro lado. Vamos desenvolver um pouco mais isso daqui, ó. 660 mais 2.100 vai ficar igual a 2.760 menos 30x é igual ao nosso f de x. Vamos tirar tudo do parênteses. Vai ficar 2.760x menos 30x ao quadrado é igual a f de x. Essa é a nossa função. Ou seja, cada vez que você me dá um x aqui, né, um x que deve ser maior do que 1 e menor ou igual a 70, por que ele é maior ou igual a 1? Porque o J ele faz parte da turma, né? Então, pelo menos ele vai estar lá. E tem que ser menor ou igual a 70, porque 70 é o valor máximo, né? Que você dispõe ali no auditório. Então, sempre que você me der um X dentro desse intervalo aqui, eu consigo te dizer qual que vai ser a minha arrecadação. A questão te pede, gente, a arrecadação mensal máxima. E aqui é onde está o grande conhecimento que você precisava ter sobre funções do segundo grau. Então, gente, a questão quer que você diga qual que é o valor máximo de x, ou seja, o x máximo, para que a minha arrecadação, meu f de x, também seja máximo. Nesse caso aqui, gente, nós estamos trabalhando com um conceito de função do segundo grau que seria o x do vértice.
Ou seja, é o valor máximo para essa função. E existe uma fórmula para isso, gente, que é menos b sobre 2a. Sendo que a aqui seria exatamente o coeficiente que acompanha o x ao quadrado e o b é exatamente o coeficiente que acompanha apenas o x. Então, realmente, essa questão exigia muito dos conhecimentos matemáticos do aluno. Então, nesse caso, ficaria menos, né? O nosso b é 2.760 dividido por 2a, só que o nosso a é menos 30, né? Então, menos 30 vezes 2 daria menos 60. Esse menos, ele pode ir embora com esse menos, né? E aí você ficaria apenas com 2.760 dividido por 60. Eu já tinha feito essa conta aqui antes, dá 46. E aí, pessoal, vou apagar aqui rapidinho, mas a gente encontrou que o nosso x é igual a 46. E aí, de fato, a gente vai finalizar a questão agora, ó. Dividindo-se x por 5, obtém-se resto igual a, ou seja, 46 dividido por 5 ficaria 46 por 5, né? Dá 9 menos 45, né? Porque fica 9 vezes 5 dá 45. Vem para cá menos 45. O resto seria 1. Então, por isso a resposta é letra B. Pessoal, questãozinha, eu acho que eu vou até mudar. Eu acho que não achei ela médio, achei ela nível difícil. Vamos lá para mais uma questão. Essa daqui acho que é a única questão que eu achei nível fácil. É uma questão onde basicamente ele quer que você identifique alguns padrões que existem aí e a gente vai tentar identificar aqui juntos. Ó, a sequência dos primeiros 2.100 números inteiros positivos foi disposta em uma tabela da seguinte forma. Então você tem aqui a tabela com toda a distribuição. Vamos continuar lendo para a gente entender. Ó. Nessa distribuição, as linhas de número ímpar, ou seja, a linha 1, por exemplo, recebem só 6 números da sequência. A partir da coluna 1, que é o que de fato a gente está vendo aqui, né? Ficando a coluna 7 vazia, que é exatamente o que a gente está percebendo. Já as linhas de número par, ou seja, por exemplo, a linha de número 2, também recebem só 6 números da sequência. Mas a partir da coluna 2, né? Ou seja, começa só na coluna 2, fica na coluna 1 vazia, que é o que de fato a gente está vendo, como pode ser observado na tabela apresentada. Então você está vendo aí como que são organizados os números nessa nossa tabela. Beleza, pessoal? Então qual que é a ideia que eu quero que você perceba nessa questão? Cada vez que nós temos 12 números, ou seja, cada vez que eu represento 12 números, esse padrão aqui, ó, ele vai se repetir. Como assim, Ivan? Vem ver comigo, ó. Cada vez que eu tenho 12 números, o padrão se repete. Quer ver? Percebe, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E aí você organiza isso nas 6 primeiras colunas. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Também são 6 números, só que você pula a coluna 1. Então aqui você tem 12 números. É o seu padrão. E esse padrão, ele sempre se repete de 12 em 12. Onde que vai acontecer de novo? Ora, acontece aqui, ó, a partir do 13. E sempre, lembra, de 12 em 12. Então vai até o 24, né? Que é um múltiplo de 12. Então, sempre de 12 em 12, esse padrão se repete. Ou seja, pessoal, qual que é a ideia dessa questão aqui? É você tentar encontrar quando que os padrões vão se repetir. E eu vou te ensinar como que você vai fazer isso. Por exemplo, se a gente quisesse encontrar onde que o número 26 se localiza aqui, né? Qual a coluna que ele vai ficar? Porque é exatamente isso que a questão vai querer da gente depois. Qual que é a nossa estratégia? Pega o 26 e divide por 12. 26 dividido por 12 fica 2, né? Aí fica menos 24 e resta 2. Esse resto que você encontra aqui, que é o 2, vai ser exatamente o número que você vai procurar lá no nosso padrão inicial, lembra? Vai lá no nosso padrão inicial, procura esse resto aqui, o número 2, onde que ele tá localizado, e ele vai te dizer exatamente onde vai se localizar o número 26, ó. Onde que tá o 2 aqui no nosso padrão? O 2, ele tá ocupando a coluna 2, ou seja, o 26 também vai ocupar a coluna 2. Ivan, será se isso acontece mesmo? Vamos testar o caso do 22, por exemplo, que está em outro lugar, né? Como que ficaria, então, para você encontrar onde que o 22 vai se localizar? Mesma estratégia. 22 dividido por 12 vai ficar 1, né? 1 aqui menos 12 vai sobrar 10. Ou seja, você vai lá no seu padrão, procura onde que está o número 10 e ele está exatamente na coluna 5. Então significa dizer que o 22 também vai estar na coluna de número 5. Então era basicamente isso nessa questão. Para você encontrar onde está o 1808 e o 2023, era basicamente fazer o quê? 1808 dividido por 12. Isso vai dar 18 dividido por 12 dá 1, né? Menos 12 aqui sobra 6, desce o 0, então
Então fica 60. 60 dividido por 12 dá 5. Vai ficar menos 60 aqui. Desce o 8. 8 não dá para dividir por 12. Então o nosso resto é 8. Ou seja, você vai lá no padrão, procura onde o 8 se localiza. É na coluna 3. Então significa dizer que o 1808 também vai estar na coluna de número 3. Daí você já exclui letra A, letra C e letra D. Vamos fazer o mesmo processo para 2023. 2023 você divide por 12, vai ficar 1, né? Menos 12 aqui, vai ficar 8, desce o 2. 82 dividido por 12 fica 6, né? Vem para cá menos 72, sobra 10. O 3 desce, né? 103 dividido por 12 ficaria 8. 8 vezes 12 dá 96, né? Então ficaria menos 96. E aqui restaria 7. Ou seja, vai lá na tua sequência inicial, olha onde que está o 7. Opa, o 7 está na coluna 2. Então significa dizer que o 2023 também vai estar na coluna de número 2. Por isso a resposta é letra E. Esse tipo de questão, gente, é bem batido, porque geralmente você consegue encontrar esses padrões, né? Você procura onde que tem o padrão, né? Aquela sequência que seria o seu modelo, o modelo que sempre se repete, e aí você vê quantos elementos que tem, né? Daí quando você faz as divisões, sempre o resto vai indicar onde que estão os números que você está procurando. Então essa questão, para mim, era uma questão nível fácil. Mas ainda assim, né? Lembrando, esses níveis que eu tô colocando é comparando dentro da própria prova do Banco do Brasil. Mas se você comparar com outras provas, essa questão não era fácil, né? Ela era de médio para difícil, tá bom? Com outras provas, por exemplo, que cobram, né? Sequências e tudo, as sequências trazidas são bem mais simples do que essas. Vamos fazer agora a questão de número 19. Essa questão, gente, ela é uma questão que envolve basicamente os números desconhecidos, né? Seria praticamente uma questão de sistemas lineares. Quando você tem x, y, z e quer determinar o valor de cada um. Essa questão, para mim, ela é nível difícil, porque você precisa usar algumas estratégias nela. Eu fiz de um jeito que eu achei bem trabalhoso, né? Se de repente você fez de um jeito mais fácil, comenta aí pra gente compartilhar. Mas realmente eu não encontrei um jeito tão fácil assim de fazer ela. Você vai ter que fazer várias substituições, enfim, dá um trabalho danado, mas no final dá certo. 3 novas agências de um banco estão sendo criadas e alguns poucos materiais ainda precisam ser comprados. A tabela a seguir mostra esses materiais e suas respectivas quantidades, pedidas por cada uma dessas agências. Sabe-se que todos os armários são idênticos e têm o mesmo preço. O mesmo ocorrendo com as mesas e com as cadeiras. Independente se você compra 4, 1 milhão, 10, vai ter o mesmo preço cada armário. Mesa, a mesma coisa. Cadeira também. Ou seja, é como se fosse modelo único, a loja não vai dar desconto, vai ser o mesmo preço sempre. Por unidade, né, que a gente tá falando. A agência X, ela compra 4 armários, 7 mesas e 10 cadeiras, né? E o custo total vai ser R$ 7.500. A agência Y, ela compra 1 armário, 2 mesas e 3 cadeiras, sendo que o custo total vai ser R$ 2.080. A agência Z vai comprar 2 de cada e ele quer saber exatamente qual o custo total da compra do material para a agência Z. Então vamos escrever os nossos sistemas lineares aqui, né? Como que ficaria? Ficaria assim, ó. 4 armários, ou seja, 4 vezes... Vamos chamar armário de A, né? Que a gente não confunde. Mais 7 mesas, mais 10 cadeiras. Isso daqui é para dar R$ 7.500. Um armário, mais 2 mesas, mais 3 cadeiras... Isso daqui dá igual a R$ 2.080. E por fim, 2 armários, mais 2 mesas, mais 2 cadeiras, isso daqui dá igual a um ponto de interrogação, que é exatamente o valor que você está procurando. E aí, pessoal, o primeiro passo que eu quero que você lembre é que 2A mais 2M mais 2C, você pode simplesmente colocar o 2 em evidência e escrever A mais M mais C. Porque nos nossos cálculos a gente vai encontrar exatamente qual o valor de A mais M mais C e depois a gente multiplica por 2. O nosso segundo passo vai ser tentar relacionar essas duas equações aqui. Então, o nosso segundo passo vai ser fazer o quê? Relacionar as equações que a gente sabe o valor. A gente sabe o resultado delas, né? Então, 4A mais 7M mais 10C, isso daqui é igual a 7.500. E você sabe que 1A mais 2M mais 3C é igual a 2.080. Você pode pegar, gente, aqui uma dica, é multiplicar isso daqui por menos 4. Por que eu vou multiplicar por menos 4? Porque dessa forma, eu vou conseguir sumir com o A. E aí vai aparecer o seguinte, ó, vai ficar 4A mais 7M mais 10C é igual a 7.500. E embaixo vai ficar menos 4A menos 4 vezes 2 dá menos 8M, né? Menos 4 vezes 3 dá menos 12C é igual a
Menos 4 vezes 2.080 vai ficar igual a menos 8.320. Agora você pode somar essas suas duas equações aqui. Esse A vai embora com esse A. 7m menos 8m vai ficar menos m. 10c menos 12c vai ficar menos 2c é igual a 7.500 menos 8.320 vai ficar menos 820. Multiplica tudo por menos 1, né? Só para ficar mais bonitinho aqui, ficaria m mais 2c é igual a 820. Então, guarda essa informação aqui, vai precisar usar ela daqui a pouquinho. Então, m mais 2c é igual a 820. Pessoal, qual que vai ser agora o nosso terceiro passo? O terceiro passo vai ser pegar essa informação que a gente acabou de descobrir e jogar ela nessa equação aqui, ó. Olha como vai aparecer uma coisa linda. A equação que a gente tem é A, né, mais 2m mais 3c é igual a 2080. Perceba que eu posso reescrever isso daqui como sendo A mais m mais m, porque 2m é m mais m, né? Mais 3c é a mesma coisa de c mais 2c, porque 1 mais 2, né, dá 3. É igual a 2080. Reorganizando isso daqui, você vai escrever A mais m mais c, então já escrevi o A, já escrevi o m, já escrevi o c, mais m mais 2c, então escrevi, é igual a 2080. Eu posso reescrever porque a adição aqui ela é comutativa, né? Os valores são todos positivos e tal, então eu fazer essa mudança não vai alterar em nada. Opa, olha que sensacional! O A mais M mais C acabou de aparecer aqui pra gente, que é exatamente o valor que a gente quer aqui, ó. E M mais 2C, eu sei qual que é o valor, é 820, então agora é só substituir, ó. A mais M mais C mais m mais 2c é 820, né? Então, é igual a 2080. Então, finalizando isso daqui, vai ficar que A mais M mais C é igual a 2080 menos 820. A mais M mais C vai ser igual a 1.260. Opa, então encontramos o que a gente queria. Agora, para achar qual que é o valor aqui do Z, basta eu multiplicar esse valor por 2. Lembra? Voltar para a nossa equação original. Ficaria 2 vezes 1.260. Isso daqui vai ser igual a R$ 2.520. Então, por isso, a nossa resposta aqui seria letra D de dado. E agora, pessoal, nós vamos para a nossa última questão. É uma questãozinha que não pode faltar também na prova de matemática do concurso do Banco do Brasil, que é uma questão de probabilidade. Essa questão especificamente envolvendo aí o conceito de combinação simples. É uma questão também, acho que nível médio, porque probabilidade nem todo mundo gosta, mas para quem gosta foi bem fácil, era só aplicar a fórmula literalmente. Mas diz o seguinte, ó, um investidor muito supersticioso escolhe mensalmente um conjunto de 3 tipos de investimento para aplicar alguma quantia. Ele toma por regra dispor apenas dos mesmos 9 tipos de investimentos e nunca vai repetir os investimentos em um mesmo mês. O mesmo conjunto de 3 tipos já usados em qualquer mês anterior. A gente vai ter 9 tipos de investimentos. Esse cara, cada mês, ele vai escolher 3 desses tipos, só que ele não quer repetir nenhum desses 3. Ou seja, se em um mês, é o que ele até vai falar depois, né? Se nesse mês ele escolhe o investimento A, B e C, no próximo ele não pode escolher, por exemplo, B, A, C. Por quê? Porque seria a mesma coisa do passado. Então aqui você vai ter exatamente uma combinação simples. Por quê? Porque combinação simples é exatamente quando a ordem não importa. Ou seja, ABC e BAC dá no mesmo, porque vão ser os mesmos 3 tipos de investimento e a gente não quer isso. Então a gente vai aplicar combinação simples, porque em probabilidade, quando você quer escolher coisas e a ordem não importa, você aplica a fórmula de combinação simples. Então aqui você quer escolher no primeiro mês ABC, no próximo o A pode se repetir, o B também, o que não pode é o C, né? Então já pode ser ABD, no próximo pode ser ABE e assim vai. Pergunta: considerando-se as condições descritas, o número máximo de meses em que o investidor poderá fazer esses investimentos é, ou seja, eu tenho 9 tipos de investimento
9 investimentos. Cada mês eu escolho 3 investimentos por mês. E ele quer saber quantos são os meses que eu vou poder continuar nessa regrinha aqui. Então aqui, pessoal, você vai fazer uma combinação de 9 elementos tomados 3 a 3, né? Então ficaria 9 fatorial, a formulazinha, né? 9 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 9 menos 3 fatorial. Essa é a fórmula, tá bom? Então, 9 fatorial é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, né? Mas vai dar no mesmo. E aqui ficaria 9 menos 3 é 6 fatorial também. Então, aqui, só para fins de desencargo de consciência, esse 6 fatorial vai embora com esse 6 fatorial. Esse 3 corta com 9, fica 3. Esse 2 corta com 8, fica 4. Então, só para finalizar aqui, ficaria 3 vezes 4 vezes 7, que é igual a 84 possibilidades. Por isso, a resposta é letra A. Então, pessoal, aqui a gente encerra a resolução dessas 5 questões de matemática do concurso do Banco do Brasil 2023. Questões não tão triviais, como eu falei, questões difíceis mesmo, que cobravam bastante coisa e bastante conhecimento da matemática. Você vê que os cálculos não são tão difíceis assim. Difícil mesmo é o raciocínio para chegar nos resultados, né? Espero que vocês tenham excelentes notas, que vocês consigam suas aprovações. Contem sempre comigo, deixem um comentário aí sobre o que acharam dessa resolução. Beijão para cada um de vocês e ó, valeu!